Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no Entre Elas, um espaço onde conversamos sobre temas atuais à luz da psicanálise. Eu sou Kátia, essa é Ângela, minha colega psicanalista. Nós vamos acompanhar vocês em reflexões que acolhem, provocam e inspiram. E para começar, deixa a gente se apresentar, né? Ângela, com você. Pois é, Kátia, eu sou Ângela, sou médica, né? Antes da medicina eu fiz filosofia e depois fui fazer medicina. E em medicina fiz uma residência em ginecologia, fiz umas especializações em medicina e enquanto estava fazendo medicina, depois de um certo tempo, eu resolvi fazer psicanálise. Não é? Então, foi uma coisa assim que, durante até a minha prática clínica, enquanto médica, eu resolvi, porque comecei a observar, eu sempre, era uma coisa minha de deixar o paciente, assim, à vontade, falar, né? Até nós temos essa obrigação, enquanto médico, porque tem toda uma anamnese, sabe, Kátia? Mas tem também uma coisa muito da gente. Depois foi que eu fui observar isso. Então, eu comecei a, na minha escuta, a ver que aquelas pacientes, elas falavam mais do que propriamente as próprias queixas que elas levavam para o consultório. Então, eu deixava elas à vontade. E nessa de deixar à vontade, o que foi que eu comecei a perceber? Quando elas saíam, muitas diziam que já estavam se sentindo melhor. E aí eu comecei a pensar se não tinha nada, naquela época eu não fazia psicanálise, do emocional aí engajado. E foi dessa forma, né, até mesmo em termos de tratamento, que às vezes a gente passava um tratamento só exclusivo para a parte do corpo, para a parte física, mas elas sempre se achando bem melhor. E continuando, né, com o tratamento, sempre nos procurando. E aí a gente começou a pensar que elas tinham alguma relação a mais do que isso. Eu só pude verificar isso depois que comecei a fazer psicanálise. Então, eu procurei uma instituição e daí comecei a fazer a minha formação. Eu estou te sintetizando, sabe, Kátia? Porque nós temos também um tempo, né? Então, aí eu comecei a perceber que aquilo, depois de um certo tempo, né? Comecei a perceber que aquilo que eu pensava naquela época, que ainda não estava na formação, enquanto médica, que ali já tinha também uma certa demanda minha para não, porque eu procurei primeiro uma instituição Uhum, e logo, né, depois de um certo tempo da minha formação, eu procurei a análise. uhum. Claro que a instituição já foi nos dizendo que precisa-se de um tripé entre análise, que é a primeiríssima, depois o aporte clínico e depois a supervisão. É um tripé mesmo. Uhum. Então, e eu comecei a observar que, né, isso foi depois de um tempo, que quem sabe se a minha demanda inicial não tivesse ter sido para a própria análise, Sim. não é? Mas eu fiz para a instituição. Lá, com conhecimento já da instituição, da formação do analista, aí eu procurei a análise. Uhum. E daí foi que começou a minha formação propriamente dita. Então, Kátia, começou por aí, não é? Então, essa formação foi uma formação que nós iniciamos aqui no Projeto Freudiano, Uhum. que é aqui em Aracaju, foi durante muito tempo. Nesse período, a gente já estava começando também a fazer jornadas, congressos nacionais, né, até internacionais, né, até internacionais, como também fazendo seminários locais, Isso. não é? E aí nos tornamos membros, né? Nos tornamos membros
E depois, com o continuar da participação em congressos nacionais, até mesmo internacionais, com apresentação de trabalhos, né, trabalhos que nós apresentamos. Até aqui nós apresentamos Uhum. trabalhos, abrimos seminários. Então, foi aqui, teve uma riqueza aqui na minha formação, Uhum. mas depois eu resolvi que eu tinha de fazer essa formação, dar uma continuidade em Belo Horizonte. Uhum. E passei alguns anos fazendo a minha formação lá em Belo Horizonte, Onde é que você fez em Belo Horizonte? no campo lacaniano. Ah, Então, porque a minha linha, que é o projeto freudiano, Kátia, foi ótimo você ter perguntado nisso, pois que eu já é. ia esquecendo. Projeto freudiano, como o próprio nome diz, que até hoje Sim. é intitulado Projeto Freudiano, mas ele fazia parte de uma rede nacional e internacional. A nacional seria a Escola Brasileira de Psicanálise Uhum. e a internacional de psicanálise, Uhum. né? Que eram os três locais em Isso. todos os estados do Brasil, aqui, no Brasil, e internacional, que tinha como sede Paris. Uhum. Então, foi muito gratificante essa formação minha, porque, inclusive, não só eu agora já, né, na formação, eu já fazia a análise, porque Uhum. é obrigatório, Uhum. a análise, já fazia a supervisão também, porque Uhum. já estava começando na clínica, Isso. porque tem um certo tempo que nós nos autorizemos e a instituição nos dá esse respaldo Uhum. para a clínica, e já estava começando a minha supervisão. Então, foi muito bom, não é? E hoje nós somos Uhum. não é, membro do Círculo Psicanalítico Local de Sergipe e membro do Círculo Brasileiro de Sim, sim. Psicanálise, não é? Que agora, por sinal, vai ter um congresso É, aqui, que é a grande novidade, né, sim, sim, Kátia? sim. Que nós vamos sediar aqui no mês de agosto. Então, daqui para lá, vamos para as Vamos ter a mangas oportunidade de para. falar Eu disso. acho que, Kátia, eu fiz um resumo sintético Uhum. de assim, para as pessoas conhecerem, não é? E tal. E agora eu gostaria de saber se algum percurso seu. Beleza. Bom, eu me chamo Kátia, tô aqui em Sergipe, moro em Sergipe, já tem 5 anos, mas a minha origem, né, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. É minha segunda vez que eu moro em Aracaju, eu morei aqui jovem, na adolescência, e voltei para o Rio para estudar psicologia. Então, minha formação formal, né, é em psicologia, me formei pela UF, Universidade Federal Fluminense, né, foi um curso que me abriu para o mundo, assim, né, porque Sergipe e Aracaju é uma capital, mas ainda tem, né, tá no Nordeste, então a gente sai muito jovem daqui, e para mim foi uma experiência muito rica, muito engrandecedora poder morar fora, morar sozinha, né, longe dos meus pais. E aí eu morei, fiz a faculdade, graduação, concluí a graduação, me especializei dentro da psicologia numa área completamente diferente da psicanálise. Então, assim, embora a psicanálise estivesse muito presente ao longo da minha formação, eu acabei indo para um campo diferente da psicanálise. Fiquei mais na psicologia, mais especificamente na psicologia do trabalho. Trabalhei em RH, em algumas organizações, e esse foi meu trajeto durante mais ou menos uns 10 anos. Me tornei mãe, aí eu dei uma pausa no trabalho, até que a minha família, né, resolveu voltar para Sergipe. Então, quando eu volto para Sergipe, eu faço um recalculo a rota, né? E aí eu penso, talvez seja interessante para mim voltar para psicologia. E como eu tinha uma identificação muito grande com a psicanálise dentro da universidade, é um curso que tinha muitas cadeiras de psicanálise, excelentes professores de psicanálise. Eu pensei quando eu voltei para Sergipe, em ingressar numa instituição psicanalítica, né? Porque Uhum. é o lugar onde a gente forma psicanalistas mesmo. E aí eu me ingressei no Círculo Psicanalítico de Sergipe em 2020. Coincidiu, assim, quase que imediatamente com o início da pandemia.
E a formação começou formalmente, né, online, foi bem desafiador, porque a gente não tinha, né, o que a gente sabia sobre estudar, fazer seminário de forma online, então isso tudo foi arranjado, treinado, como é que eu vou dizer? Não só treinado, mas assim, aprendido mesmo, né? E eu comecei a atender em 2020, num projeto dentro do Círculo de escuta social, de escuta emergencial, vou chamar assim, né? Por conta da situação que a gente viveu, muito crítica, de saúde mental, além da saúde, né, da saúde física, orgânica, a gente passou também a ter uma crise de saúde mental. Então, eu me envolvi muito nesse projeto. Então, de lá para cá, eu acabei também abrindo meu consultório, né, físico, além do online, que a gente acabou abrindo mesmo por conta da pandemia. E aí, hoje, continuo no Círculo Psicanalítico de Sergipe, como membro candidato, faço formação aí, sou colega de Ângela e de outros colegas aqui maravilhosos. E, enfim, moro em Sergipe, sou mãe, como eu já mencionei, tenho um filho pequenininho aí, de 10 anos. A partir do círculo psicanalítico, né, que é o lugar que a gente se encontrou de fato, como Ângela tem essa formação ligada ao campo lacaniano e eu tenho um interesse particular no estudo de Lacan, a gente começou a fazer alguns encontros semanais para estudo mesmo dos seminários, da teoria lacaniana, que é o que ela sabe, manja, e é uma coisa de muito interesse da minha parte. E nisso a gente começou, além dos estudos, a gente conversa, né, Ângela? Sim. E aí começamos a pensar sobre que seria interessante as pessoas ouvirem um pouco mais de teoria psicanalítica. Tem muito desconhecimento na praça, né, sobre o que é psicanálise, qual a diferença disso para psicologia, se só médico pode fazer psicanálise. Então, assim, esses mitos aí em torno da psicanálise, até um lado muito elitista, né, que falam da psicanálise, a psicanálise é caro. E um dos desejos de Freud, acho que já vale a pena a gente falar dele logo no começo, né, era tornar a psicanálise popular. E, né, esse foi um estalo pra gente, né, Ângela? Essa coisa de tornar a psicanálise popular, tornar a psicanálise acessível, através também de um programa, né, de um podcast, de um encontro, onde as pessoas pudessem ouvir um pouco mais sobre a psicanálise. Então, hoje, não é, Kátia? A gente conversou sobre a nossa presença aqui, Sim. não é? Então, eu acho que assim foi ótimo, sabe? Uhum. Conversar com você hoje. Mais uma Aliás, vez. mais uma vez, só estamos mudando o dia, né? Porque Isso. sempre é dia de sexta, a gente está mudando agora para o sábado. E tem uma segunda diferença. A gente está Diga. registrando. Os meninos. Ué, a a turma- gente fazia os isso cineastas, informalmente. Os cineastas. Não é só isso, a gente fazia isso informalmente, só nós duas, sem registro. E a gente decidiu também partir para um registro, porque a gente começou a falar, cara, a gente está falando de coisas aqui muito legais, que muita gente se interessaria, acha, a gente julga, né? Sim. Que muita gente se interessar em saber. Então, a ideia é realmente registrar esses encontros onde a gente fala do que a gente aprendeu, né, dentro das instituições, com a nossa experiência clínica, a nossa experiência de supervisão, experiência com os nossos pares, porque é isso que a gente faz dentro de uma instituição de psicanálise. Então, assim, hoje o objetivo era a gente se apresentar para quem está assistindo, porque a gente, né, tá batendo na porta de todo mundo, ninguém conhece a gente, então a ideia é que vocês conheçam um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso percurso, para que a partir dos nossos próximos episódios a gente possa trazer novos temas, alguns ligados à psicanálise, outros ligados a temas mais atuais do contemporâneo, e a gente espera vocês no próximo episódio, daqui a 15 dias.